Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o material utilizado para pintura em tela, ok? Vou apresentar e explicar também um pouquinho de cada coisa. Vamos então? Vamos começar a falar da tela. As telas são 3 tipos de telas hoje no mercado. Temos a tela comum, que é essa que vocês estão vendo aqui na frente. Ela é grampeada aos lados, não tem o acabamento do lado e é bem estreitinha. No mínimo, máximo, mais ou menos de 2 a 2,5 centímetros a madeira. É bem estreitinha, tá? O tecido é 100% algodão. Agora vamos falar da tela com um acabamento do lado. É o segundo tipo de tela. É tela da mesma forma, só que tem um acabamento do lado. Não tem grampo, a espessura é a mesma, de 2 a 2,5 centímetros, só que os grampos são pregados atrás. Não tem acabamento atrás por causa dos grampos, mas ela sempre vem mais fina e com acabamento. A terceira se chama painel. O painel, ele é mais grosso do lado, na média mais ou menos de 3 a 4 centímetros e tem um acabamento perfeito para que possa você tanto utilizar a pintura em cima, que é na frente, como dos lados também dando um acabamento. Atrás, ele já vem com um acabamento perfeito, né? Que não precisa de acabamento mais nenhum. Este é o painel. Então, o painel, a gente sempre faz as laterais, dando continuidade à pintura, e não utilizamos moldura. Esses outros 2 tipos de tela, que é esse com acabamento, ou mesmo sem o acabamento, elas são mais utilizadas para usar molduras, para que a moldura possa encaixar direitinho e não ficar muito longe da parede. Então, temos esses 2 tipos de telas que possa usar molduras, tanto com o acabamento ou sem o acabamento do lado. E temos o painel, que não precisa utilizar a moldura. Mas, eu quero colocar uma moldura no painel. Tem como? Tem. Hoje no mercado existe a moldura para painel que chama o caixote. Eles são tipo uns caixotinhos para encaixe. Eles ficam muito bonitos também. Mas temos as telas que são preparadas para o painel. Os painéis, eles são preparados para não precisar de usar moldura, para tanto o acabamento na frente como dos lados. Você pode fazer. A moldura sempre é usada nas telas, mesmo ela tendo acabamento ou ela não tendo acabamento, você pode utilizar molduras. Então, fica a critério de cada de cada pessoa. Mas a tela mais queridinha de todos, né, que todos gostam de trabalhar, que tem menos gasto, é o painel, que já você pinta, dá o acabamento do lado e pronto, pode colocar direto na parede e não tem gasto mais nenhum. Como as molduras, você vai ter um gasto maior de usar molduras, né? Então, sobre a tela, é só isso mesmo por enquanto. Agora nós vamos falar sobre a espátula. A espátula tem vários tipos de espátulas e de modelos de espátulas. A mais utilizada que eu utilizo é essa espátula aqui, a 504 da Condor. Eu gosto muito dela porque ela é uma coisa que não enferruja, ela não quebra fácil, né? Porque é de aço inox e ajuda muito, tanto para mistura de tintas, como também para fazer espatulados. É uma ótima opção para pintura. O lápis 6B. O lápis 6B, ele é fundamental
nós utilizamos ele para os desenhos, para o embuço da tela. Então ele tem um grafite bem macio, que com pouco traço, sem pôr força, você consegue fazer um risco. Perfeito. Não precisa pôr força demais, porque se você pegar um outro lápis qualquer e fazer muita força, ele pode até chegar a rasgar a tela, por ela ser de tecido. Então o lápis 6B é o melhor que tem para poder riscar a tela. Vamos utilizar também vários tipos de pincéis e marca. Vamos falar um pouquinho dos pincéis. Os pincéis têm de várias marcas, de vários modelos e espessuras diferentes. Aqui eu fiz alguns deles para vocês verem. Eu utilizo alguns desses tipos de pincel, mas isso aí vai por pessoa para ver qual tipo que se dá melhor, né? Esse 815 aqui, olha, ele tem as cerdas bem rígidas, bem duras, mas ele é ótimo para espalhar quando você faz com trabalhos de fundo, no fundo da tela. Eles espalham bem a tinta e ajudam. Só que depois você tem que passar a trincha para tirar marcas do pincel. Temos também o azul, cabo azul, o 434 da Tigre. É um pincel ótimo, de cerdas macia, ótimos para acabamento. Temos também o pincel da Tigre, o 141. Ele também tem cerdas macias, de orelha de boi. Eles são ótimos também para acabamento, ou mesmo para paisagem, cortes de flores. São ótimos mesmo. Temos também o de cabo preto da Tigre, o 486. Eles são de cerdas sintéticas, mas são bem macios, maleáveis, ótimos para acabamento, ótimos para pintura de natureza. Temos também o de referência da Grillex, o 057. Ele também é cerdas sintéticas, ótimo também. Cerdas macias, não arranha e fica ótimo o acabamento. Temos também esse daqui, olha, é muito usado para a pintura quando você está fazendo paisagem. Adoro ele. Quanto menor, melhor. Ele é da Tigre, o 181. Esse aqui é o número 0, gente. Ele é maravilhoso para você fazer paisagem. Temos também esse daqui, que você tem que ter muito cuidado para não abrir as cerdas. Sempre deixe no tubinho, né, de proteção. Que esse aqui é o 443 da Tigre também. Esse meu aqui é número 10. Eu adoro para acabamento mesmo, principalmente aqueles acabamentos com traços finos, firmes que você precisa fazer. Ele é a seda sintética, bem macio, como vocês podem ver, ó, não amassa, ótimo para acabamento, principalmente traços finos, tá? Esse daqui também é da Tigre, só que ele é o 446, em número 6 esse daqui. Ele é chamado de língua de gato. Por que ele é chamado de língua de gato? Porque ele dá uma voltinha como a língua de um gato mesmo. Para alguns tipos de acabamento, ele é ótimo, fundamental mesmo. Ajuda muito e propõe bastante maciez para não ficar a marca de pincéis em acabamento. Tenho também o filete da Tigre 442. O famoso zerinho. Esse zerinho, ele é bem macinho, tem um traço bem firme e também bem fininho. Ele serve para assinatura, para alguns tipos de acabamento, alguns traços, principalmente quando você faz paisagem, um abstrato. Então, assim, ótimo também para fazer acabamento. Sugiro sempre estar com o tubinho de proteção.
para não amassar. Porque se você amassar e abrir, você perde o pincel. E a coisa que a gente não quer é perder um pincel, por mais que ele seja barato ou caro, né? Então, esses aqui são os pincéis que eu mais faço utilização deles. Temos também um outro, eu falo que é meu amiguinho principal, são minhas trinchas. Amo trabalhar com elas, principalmente quando eu trabalho com telas grandes, né? Eu trouxe aqui alguns tipos de trincha. São vários modelos, né? Vários tamanhos. Temos esses aqui de sedas sintéticas, todos são sedas sintéticas. E propõe o quê? Um trabalho mais rápido e também para tirar marcas de pincel, igual eu tinha falado no 815, que tinha sedas bastante duras, né? E eles ajudam a tirar as marcas de pincel, a espalhar a tinta, dar o degradê que a gente precisa nas telas. Esses aqui, eles têm várias marcas. Tem o Atlas, Tigre e esse também é o Tigre. Então, assim, as marcas das trinchas variam, não tem opção muitas não. Quanto mais você conseguir de sedas macias, melhor é, para poder ajudar a tirar aquele defeitinho, ou então espalhar a tinta, dando um degradê. Então, os pincéis são excelentes. As trinchas ajudam muito quando dá marcas de pincel para retirar. As polegadas que eu mais gosto de usar é 2, 2,5. Igual tem aqui 2 polegadas, 2 polegadas e meia, e 2 polegadas, 2 polegadas e meia. Então, assim, eu trouxe essas aqui para vocês verem que tem diferença nas sedas, mas dá para trabalhar da mesma forma. Vamos agora explicar um pouquinho sobre as tintas. Tinta tem várias marcas e várias opções. Mas aqui eu trouxe algumas só para vocês verem, para explicar sobre a tinta a óleo, a tinta acrílica e a tinta acrílica fosca. São 3 tipos de tinta que você pode utilizar na tela. A tinta a óleo é a que mais eu utilizo, porque é uma tinta fácil para trabalhar, não tem secagem rápida, então não tem perigo de você errar e secar e você não conseguir corrigi-lo. Então a tinta a óleo é a base de óleo, é o que eu vou explicar direitinho quando eu estiver explicando sobre o óleo, para poder dissolver ela um pouquinho. Mas é uma tinta que eu gosto muito de utilizar com alunos, porque não dá tanto trabalho. A tinta acrílica, ela é um pouquinho mais trabalhosa. É uma tinta que você tem que trabalhar um pouquinho mais rápido, porque a secagem dela é bem mais rápida. Então, eu assim não gosto muito de trabalhar ela com aluno, mas é uma tinta que não é tóxica e que até crianças podem utilizar sem se preocupar. Enquanto a tinta a óleo é uma tinta tóxica, que tem que ter algumas medidas de cuidado. Essa tinta acrílica fosca, elas são da mesma forma da tinta acrílica, né? Tem um produto para diluir, né? E ajuda do mesmo jeito. Mas a secagem dela também é mais rápida do que a tinta a óleo. Então, no mercado, e tem várias marcas que vocês podem escolher. Eu só vim falar, explicar sobre a tinta a óleo e a tinta acrílica, tá bom? Outra coisa nós vamos explicar sobre essas duas tintas aqui, olha, a tinta acrílicas. Nós temos um médio acrílico, que é para dissolver a tinta, ajuda a deixar ela uma pastosa mais eficaz para trabalhos e também ajuda a tirar um pouquinho a aceleração da secagem dela. Porque às vezes você precisa trabalhar com ela mais tempo no quadro. Então, você usando o médio acrílico ajuda com que a tinta não seque tão rápido.
mas em vista a óleo ela ainda continua secando. Então nós usamos o médio acrílico na tinta acrílica. Ele não serve para tinta a óleo não, tá? Ele só serve para tinta acrílica. O óleo de linhaça é o óleo que nós usamos para a tinta a óleo. O óleo de linhaça, ele chama abaixo aqui azeite de lino. É o mais exato para você utilizar na tinta a óleo. Ele ajuda a enralecer a tinta, deixar ela mais homogênea e também dá até mais brilho à tinta. Então, esse óleo de linhaça, ele é para enralecer a tinta. Mas nós também temos uma ajudinha, porque como ela demora muito a secagem, nós temos a ajuda do secante de cobalto. Esse secante de cobalto, ele ajuda demais a secagem. Só que tem um porém, não devemos usar o secante de cobalto puro. Porque se eu usar esses dois só juntos, o que acontece? O produto é muito forte. Ele chega a queimar e furar, rasgar a tela. Então, nunca devemos de usar os dois sozinhos, tá? E também, se eu usar maior quantidade dele do que o óleo, tem um outro problema também. O que acontece? Tira todo o brilho da tinta a óleo. A tinta fica fosca, a não ser que você queira fazer um trabalho com a tinta fosca. Aí você pode usar um pouquinho a mais do secante, que vai tirar o brilho da tinta, tá? Mas nunca use ele sozinho em maior quantidade. Eu tenho uma misturinha que eu gosto de fazer com esses dois. Eu pego um vidrinho vazio e faço a mistura. Eu coloco de 3 a 4 tampas desse óleo de linhaça a uma tampinha do secante de cobalto. Fazendo essa misturinha, colocando num vidro só essa medida, balanço bem e utilizo junto com a tinta. Vai dar um tempo suficiente para você pintar a tela sem secar e ajuda também a secagem mais rápida. Porque sem o secante de cobalto, tirando ele, você utilizando só esses dois, a tinta e o óleo de linhaça, ela demora a secar. Se for uma pintura com pincel, ela demora até 3 meses para secar, só usando esses dois. Mas se você utilizar a quantidade certa do secante, ela pode secar até de 15 a 30 dias. Já é uma coisa boa para se falar. Mas também não devemos colocar sempre a tinta pura para fazer espatulado. Por quê? Se eu utilizar a espátula, uma pintura espatulada, com a tinta pura, o que acontece? Vai durar até 6, 8, até 1 ano para a tinta secar. Porque o espatulado, você coloca mais quantidade da tinta e demora mais. Quanto mais tinta, mais demora a secagem. Então, sempre mesmo você utilizando na espátula com espatulado, utiliza um pouquinho que seja desses dois produtos, ou então do secante, sem o óleo. Também ajuda bastante, mas é bem pouquinho, sem exageros, tá bom, colegas? Dando continuidade, nós vamos precisar também de um paninho de tecido de algodão, uma flanela. O tecido vocês mesmos podem escolher, tanto macio para a limpeza do pincel, é ótimo, tá? Eu gosto muito de usar tecido de algodão. Eu acho que puxa bem, seca rápido o pincel, mas quem quiser usar também a flanela, pode usar. Tem um segredinho que eu sempre ensino meus alunos, que quando você pegar o pincel para utilizar a limpeza, nunca dá uma esfregada no tecido, não. Sempre fazem o quê? Segura o pincel dessa forma, por causa que você fazendo isso aqui e puxando o pincel, você vai dar secagem ou então tirar o excesso da tinta, mas sem amassar as cerdas. Esses pincéis, eles precisam um pouquinho mais de atenção e de cuidado.
Então, se você tiver atenção e cuidado, eles não vão abrir, não vai virar aquela vassourinha e vamos ter ele para acabamento por muito tempo. Então, sempre quando for fazer a limpeza ou a secagem do pincel, vocês colocam ele, dobra o tecido, segurando e puxa ele sempre para poder fazer a limpeza. Precisou de novo? Faça de novo. Mas nunca dá aquela esfregada, rodando o pincel, não. Para que não abra as cerdas. E continue elas como elas sempre estão. Outra coisinha também que nós vamos dar explicação. É isso daqui, ó, gente. Isso se chama godê. O godê serve para colocar tinta, né? Pode usar tanto a parte dos buraquinhos, como usar na parte de cima. O godê, ele serve tanto para a utilização da forma que você deseja. Eu gosto muito de apoiá-lo, ele sempre nessa posição. Por quê? Eu consigo firmar mais, né, a mão e consigo trabalhar melhor, tendo firmeza. O apoio aqui sobre o braço, né? Porque quando eu pego o pincel e vou utilizando a tinta, eu ponho força um pouco. Então, esse vai ser um ponto de apoio. Também vocês podem usar ele assim também, né? São várias formas que você pode utilizar, tanto assim ou como assim também. Fora, assim, a pessoa não tem o godê, não quer gastar. Mas, gente, tem uma outra solução que é ótima. Isso daqui, olha. Bandejinha de isopor. É uma bandejinha descartável que você utilizou, sujou, não precisa lavar, é só jogar fora, né? Porque é uma coisa reciclável. Então, você pode trabalhar aqui da mesma forma que você trabalha em cima do godê, tá? Não precisa exatamente ter o godê. Podemos utilizar a bandejinhas de isopores. Temos também o cavalete. O cavalete é um ponto de apoio para a gente colocar a tela, para ficar numa altura boa, para quem gosta de trabalhar com ela em pé. E tanto sentado também, é só você abaixar essa parte onde fixa a tela. As telas sempre apoiamos ela nessa parte de cima. Para quê? Para que essa parte de baixo nós deixamos para colocar material, pincel, tinta, para poder ficar necessário, para ficar mais próximo para a gente adquirir material. Então, nós temos essa parte onde que apoiamos o material e a parte de cima onde que apoiamos a tela. Quero te explicar também uma outra coisa bem importante. Essa parte onde que colocamos a tela, vou virar aqui o cavalete, você vai ver que tem duas borboletinhas aqui, ó, que você esparafusa elas e você pode movimentar essa parte onde que fica a tela, tanto para cima quanto para baixo. Se o quadro ficou grande, a gente sempre coloca ela mais embaixo, para baixo. E se a tela for maior, a gente coloca menor. Atrás aqui nós temos a borboletinha, tá? Que a gente desenrosca ela e destrava essa parte onde que nós sempre apoiamos o quadro. Elas saem para movimentar, aqui olha, você pode tanto colocar mais para baixo ou colocar mais para cima. Quanto maior é o quadro, mais para baixo a gente coloca essa peça, para dar apoio ao quadro. Quanto menor, a gente pode subi-la para poder fixar o quadro também. Tanto o tamanho certo que você deseja, você vem, roda a borboletinha de novo, fixando essa parte. Fixou, tá prontinho, né? Põe a altura certinho que você deseja. Ótimo, para trabalhar. Também temos também um ponto de apoio do cavalete, que é esse pezinho aqui atrás. Esse pezinho aqui atrás, ele serve para dar, dando um pouquinho também
cavalete fica um pouco mais deitado, é só você abrir mais o pé. É tanto que temos uma correntinha aqui de baixo. A correntinha ajuda na fixação para quê? Para que o pé não abra todo e não chegue a jogar a sua tela no chão. Então, o cavalete, este é o cavalete de pé, não é um cavalete de mesa. Esse cavalete de pé é minha preferência, porque eu gosto de trabalhar mais em pé. Qualquer dúvida, é só perguntar nos comentários, que estarei à disposição para esclarecer. E até mais no próximo vídeo.